Paraíba de João Pessoa, herdeiro do cinema novo, começou no cinema trabalhando com o irmão, o cineasta Vladimir Carvalho. De lá pra cá, são mais de 70 filmes. Eu estou falando do fotógrafo e cineasta Walter Carvalho. Walter, seja bem-vindo. Qual a primeira lembrança do cinema que o senhor tem na sua vida? Eu era adolescente e o meu irmão, que é mais velho que eu, bastante, mais de 10 anos mais velho que eu, me mostrou um livro de um filme, cujas fotos do livro eram tiradas do próprio filme. Era do fotograma do filme. E esse filme chama-se Le Ballon Rouge, Balão Vermelho, do La Maurice, um cineasta francês que, em 66, quando esse filme foi feito, eu não sei se foi em 66, no mesmo ano que ele fez, ou foi no ano seguinte que ele ganhou uma Palma de Ouro com esse filme. É um filme que tem 32 minutos. E o que é encantador não só a história do filme, que é a história de uma criança e um balão que ele encontra, é um filme que não tem palavra. É um filme todo feito só com imagem. A imagem expressando sem nenhum discurso verbal. E esse filme, ele pode não ter influenciado assim de forma total na minha vida para fazer cinema, mas que despertou uma certa agonia pelo cinema, aquele momento com certeza aconteceu. E meu irmão, mesmo nessa época, me levou para ajudá-lo a filmar o filme que ele estava fazendo, chama O País de São Saruê. Ele me levou para ajudá-lo a filmar no sertão. Eu nunca tinha ido no sertão e eu fiquei encantado com a região, com a beleza do sertão. E o fato de ficar ajudando, carregando o tripé do fotógrafo, carregando a câmera do fotógrafo. Os adolescentes normalmente hoje em dia vão para Disney World, né? Para mim aquilo era muito mais que isso. Também tem um outro fato aí, quando eu era mais criança ainda, é que eu ia passar férias no interior da Paraíba, na região dos meus pais, e eu ia para a casa das minhas tias lá. Tinha rio, o Rio Paraíba. Era muito interessante esse momento da minha vida. E um dia chegou um cidadão com uma câmera de fotografia, uma câmera caixote, e tirou uma foto dos meus tios sentado num sofá toné, assim, de dia estourou um flash, que na verdade não era flash, era magnésio, né? Aquele flash de magnésio. Estourou um flash assim no meio da tarde. E aquilo já foi um espetáculo para mim. Aí eu era muito criança mesmo, muito garotinho. E depois, eu não sei se foi nas férias seguintes ou se foi logo depois, era um homem alto, de bigode, assim, com cara de gringo, né? E depois eu vi aquela foto que ele tirou impresso num prato de porcelana, decorando o móvel, assim. E eu fiquei impressionado como é que aquela foto, aquele espetáculo que eu tinha visto, foi parar num prato de porcelana decorativo. Isso também me encantou, assim, como imagem, né? E depois eu fui estudar desenho, fui estudar pintura, ainda também garoto, adolescente, influenciado pelo meu irmão e tal. E daí, para me interessar por fotografia, foi um pulo. E quando eu vim morar no Rio, eu vim para o Rio fazer vestibular, eu sou designer formado. E aí eu conheci um professor de fotografia, que tinha matéria, eu tinha aula de fotografia com um professor chamado Roberto Maia, que esta pessoa realmente me ensinou a gostar de fotografia. Depois, já no cinema, sendo assistente, eu conheci o Fernando Arte, que me ensinou a carregar chassi na câmera. Então, na verdade, quem aplicou essa substância que eu virei dependente foi meu irmão, né? Eu fiquei um dependente dessa substância chamada cinema, e que eu tenho que me aplicar sempre porque ela está circulando no sangue, né? Como o senhor separa a questão do documentário da ficção? E o senhor acredita que essa linha está cada vez mais tênue? Essa linha não é cada vez mais, ela sempre foi. Você já deve ter
tido a oportunidade de andar na cidade, ou no táxi, ou no seu carro, ou em algum lugar que você está parada, e você observa uma coisa tão absolutamente inusitada, que você diz assim, poxa, eu não acredito no que estou vendo, parece uma coisa que foi inventada para acontecer, né? E muitas vezes o documentário, você, focalizando determinados assuntos, você atinge a ficção através desse pensamento. Como uma coisa tão inusitada transpõe a realidade, e como uma coisa da realidade transpõe essa realidade e se transforma numa ficção. As pessoas estão começando a falar muito que não tem mais limite entre essas duas coisas, mas nunca teve. Nunca teve, desde que o mundo é mundo. Desde que os pintores, os poetas, os literatos, os romancistas começaram a escrever, começaram a poetizar, começaram a pintar a história do homem, que essa realidade e essa ficção andam juntas. É como o preto e o branco, é como o ódio e o amor, tudo junto, tudo misturado. Nunca foram separadas. Como o senhor passou de diretor de fotografia para cineasta? Porque eu comecei a ficar com medo. Eu comecei a ficar com medo de virar diretor. Aí eu virei. Eu aceitei o desafio, aceitei o medo. Eu comecei a achar que eu precisava me desafiar. Os convites para dirigir foram cada vez mais acontecendo, e aquilo estabeleceu como um limite que eu não podia ultrapassar. E aí, quando eu comecei a ter medo de ultrapassar aquele limite, aí eu ultrapassei para ver como era, entendeu? Foi uma extensão do que eu faço. Agora, eu comecei a dirigir, eu já tinha feito quase 50 filmes, quer dizer, eu tinha uma relação muito à vontade, digamos assim. Eu estava sempre muito à vontade com o set. Fosse ele documentário, um set de documentário, fosse ele um set de ficção. Se fosse ele um set de televisão, eu também fiz televisão, também faço televisão. Meu último trabalho é um trabalho de televisão, que foi o Canto da Sereia, onde eu fiz a fotografia do Canto da Sereia. Por que a opção de fazer a história de grandes personalidades como Cazuza, agora Raul, como cineasta? Não foi uma escolha minha. Eu não quero dizer isso parecendo como uma coisa vaidosa, mas eu fui escolhido. Alguém ligou para mim e falou assim, eu fui convidada para fazer um filme, queria que você fizesse comigo, sobre a vida do Cazuza. Então, eu não procurei o Cazuza me procurou. O Raul do mesmo jeito. O Raul foi um telefonema da Paramount me apresentando a um produtor que tinha ideia de um projeto que queria filmar a vida do Raul, um documentário. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador. De lascar, né? Isso não era ele pensando, vou fazer uma música para tocar no rádio, como pensaram os tropicalistas, por exemplo. Não, tinha uma unidade ideológica, ou pelo menos uma procura ideológica. O Raul era vômito, era rock and roll. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O Janela da Alma é uma ideia do João Jardim, que nós somos muito amigos, sempre fomos, e eu já tinha trabalhado com o João em outras coisas, em televisão inclusive. Eu fotografei uma minissérie para televisão chamada Agosto, que o João era editor. Conheci o João há muito tempo, e aí ele me procurou para fazer um filme, que ele tinha uma ideia de fazer um filme sobre a miopia. E o senhor é míope? E ele também. E eu sou bastante míope, eu tenho 10 de miopia. E aí ele me procurou e falou, pô, vamos fazer um filme sobre a miopia e tal. Aí ele começou a pensar no filme sobre a miopia, saiu o Janela da Alma. Quer dizer, foi um filme que a gente dividiu a direção, mas a ideia foi do João, que me procurou e tal.
Da mesma forma que quando eu dirigi o Budapeste, eu também não escrevi o projeto e fui atrás de financiamento do Budapeste. Foi um convite também para dirigir o filme de uma produtora. Como era fazer cinema no Brasil nos anos 70, que por um lado tinha uma turma engajada, mas por outro lado tinha censura, ditadura? Eu acho que o período negro da história brasileira recente, da ditadura militar, Médici principalmente, e de todos os gorilas da época, eu acho que isso foi um período muito difícil. Período muito difícil para todos, porque fomos presos, fomos torturados, fomos expulsos do país, fomos exilados, fomos perseguidos, mortos, não é isso? E os artistas não ficaram à margem disso não, eles faziam parte de tudo isso. Aliás, os artistas eram muito visados, teatro, cinema, todos, enfim. Agora, curioso é que saiu dessa época uma produção pulsante, né? uma produção febril, uma produção que tinha uma inquietação, né? na sua expressão, tanto nas artes plásticas. As artes plásticas, incrível como isso aconteceu, né? Nas artes plásticas, um sistema novo, né? O teatro moderno, o teatro de Zé Celso, o teatro do Chico, a música popular. Curiosamente, um momento de repressão, um momento de exceção, foi muito promissor para os artistas e para as artes, embora com algumas perdas por conta disso. Perdas fatais e perdas que se deram ao longo do tempo pelo processo de sequelas. Eu acho que hoje é melhor. A gente a gente passeia no passeio público e pelas artes com mais liberdade. Por outro lado, a gente convive com um dos momentos da corrupção mais empolgante. O Congresso Nacional é uma vergonha nacional, não devia chamar Congresso, devia chamar vergonha nacional. Com todos os equívocos. Agora é recente esse cara aqui dos direitos humanos, um absurdo, né? uma afronta à sensibilidade alheia, sobretudo das minorias, enfim. Mas eu acho que a função da arte não é, digamos, panfletar esse processo, mas é a função da arte sobreviver, propondo através da metáfora, através do que seja, do que você tem à mão, um reflexo dessa sociedade. Porque, querendo ou não, mesmo que você não seja um artista engajado, a sua arte é uma arte que reflete o seu tempo, o seu comportamento, a sua vida, o seu dia a dia. Não existe um artista que não esteja no seu tempo. Ele pode até estar adiante do seu tempo, no sentido da linguagem, no sentido da metáfora da linguagem, mas ele é um reflexo da sociedade onde ele vive. Eu prefiro viver os dias de hoje. Como eu vivi aqueles dias, eu prefiro os dias de hoje, que é um tempo que eu tenho mais liberdade. Mas, por outro lado, é muito castrante e é muito desolador e triste ver as cidades depauperadas, as cidades sendo abandonadas. O Rio de Janeiro está abandonado, assim, às vésperas de uma Copa, de eventos grandiosos como as Olimpíadas e tal. E, no entanto, é muito pouco o que se faz pela cidade. E o que se faz pela cidade parece que está se fazendo, não só aqui, mas o Brasil todo. Parece que há um favor, inaugura-se uma obra no Brasil como se aquilo fosse uma coisa extraordinária. Não é obrigação, não é obrigação você inaugurar. Não precisa nem inaugurar, põe para funcionar. Um hospital precisa inaugurar, não. Precisa botar para funcionar. A escola não precisa inaugurar, a estrada não precisa inaugurar, não é verdade? Põe para funcionar. O senhor acha que o cinema está passando por um período promissor? Porque já passou por um período muito difícil na era Collor, que teve a extinção da Embrafilme. Como é que o senhor trabalhou nesse período que quase nenhuma produção era feita? Bom, a era Collor foi outra tragédia brasileira, né? Saiu das cabeças mais mesquinhas daquela época. Ao mesmo tempo que a gente abriu para ter eleição diretas,
direta, né? Ao mesmo tempo que abriu-se a democracia, que abriu-se também as cabeças mesquinhas, as cabeças que não poderiam estar onde elas estiveram, e aí extinguir no cinema, por exemplo, extinguiu-se a Embrafilme, extinguiu-se o mercado, quer dizer, enfraqueceu uma coisa que a gente já havia conquistado e que estava em processo. Havia defeitos, como há hoje, mas tudo é um processo. Tudo é um processo, mesmo com defeito, você tem um cinema. Hoje você tem um cinema pulsante, um cinema participante, um cinema vindo de uma juventude, vindo de uma geração nova, de pessoas que começaram a fazer cinema agora e que já estão apontando para um mundo mais interessante, um cinema mais humano. Tem a coisa do humano, né? Tem uma coisa do humano, o cinema mais humano, humanista. O cinema mais humanista, as pessoas, os mais jovens, estão preocupados com essa coisa. Há uma reação a esse momento. E a era Collor, nós superamos, nós conseguimos superar, conseguimos tirar, embora essa ideia, esses homens, esse tipo de homem, voltaram de certa forma, estão em alguns setores da sociedade, em alguns setores do comando, digamos assim, do pensamento político brasileiro. É uma pena, mas estamos aí para não permitir que isso se repita. Estamos atentos, todos, não só o cinema, todas as artes plásticas, estamos todos atentos a isso. E não estamos permitindo, somos intransigentes, né? Na defesa da expressão e na defesa do direito de fazer arte e de levar as pessoas a assistirem, seja no cinema, seja nas praças, seja nos teatros, seja onde houver um palco. Onde houver, como o povo do teatro que agina, onde tiver um banquinho eu puder subir em cima, há que ter um discurso artístico sobre alguma coisa. Se acalme, Dunga. Tome essa água com açúcar. Eu nunca sei o que faz nessas horas. Eu não sei o que faz. Bianu, isso são horas. Ô, Dunga, isso é muito complicado mesmo, vice. Tem que ter atestado de óbito, tem que ter o médico, tem que ter o caixão e depois tem o cemitério. Homem, não me aperrei mais do que eu já estou aperreado, não. Oxi. Ô, seu Bianu, até na hora de morrer o senhor me dá trabalho. E o senhor acha que existe uma banalização das imagens hoje em dia? Sim, com certeza. Eu acho que há uma banalização da imagem. Eu acho até que está banal já. Eu já falei tanto que a imagem está se banalizando, que eu já acho que eu estou banalizando a mim mesmo com essa expressão. Mas há um uso disparatado desse universo imagético pelo próprio processo que vai haver uma seleção natural das coisas. Vai acontecer aos poucos. Há um momento que essa necessidade do Facebook, por exemplo, essa necessidade que ao mesmo tempo é necessária, mas ao mesmo tempo é esquizofrênica. Ao mesmo tempo não leva muito a lugar nenhum, entende? Mas ao mesmo tempo é necessário, porque é a comunicação. Muitas vezes você precisa de um remédio, alguém informa com mais rapidez onde tem aquele remédio, ou como busca aquele remédio. Enfim, eu estou fazendo aqui uma caricatura dessas coisas, mas eu acho que sempre o artista lutou contra os clichês. É verdade que a imagem está banalizando, é verdade cada vez mais, é verdade que a proliferação, né, a inflação de gestos através da imagem tem sido uma coisa assim avassaladora. E a falta de autoria? E a falta de autoria, quer dizer, quem são os autores das fotografias que saíram na internet de Abu Ghraib? Ninguém sabe. Quem foi o autor da foto do enforcamento do Saddam Hussein? Ninguém sabe. Quer dizer, o autor também vai se diluindo no meio disso tudo, do ponto de vista da imagem, quando ela vai se banalizando cada vez mais. A imagem, a importância da imagem como documento, ela está sendo questionada, porque ela é tão vulnerável à sua alteração original, à sua origem de produção, de feitura, que você já não... Você desconfia do que vê, né? Você não sabe o que é e o que é verdade e o que não é verdade ali naquela imagem. Enfim,
Então, mas isso também abre uma possibilidade de seleção, abre uma possibilidade de você também se posicionar diante dessa falta de freio da comunicação, muitas vezes sem sentido, né? Sem muito sentido. A internet é uma necessidade fantástica, né? Um avanço extraordinário da pesquisa, enfim, tudo muito mais rápido, né? Imagina, quando a gente fazia pesquisa as bibliotecas estão vazias, né? O ato de ir à biblioteca, primeiro porque as pessoas não têm mais tempo, segundo porque é mais rápido você consultar o seu próprio, através da sua própria tela na interface, do que você ir às cinematecas, né? Em relação Desculpa, ao cinema, às bibliotecas. E em relação ao cinema também muda a questão da distribuição, né? Da distribuição, sem dúvida. O YouTube é um grande distribuidor. É um hoje. grande distribuidor. É um grande distribuidor. Então, eu acho que é preciso um certo distanciamento no meio disso tudo. Eu acho que o público e o artista, por uma questão de sobrevivência, há que ter um olhar mais distante, uma reflexão. É preciso recuperar a nossa capacidade de contemplação e reflexão das coisas que estão diante de nós. É preciso voltar a pensar, é preciso voltar a ler mais, né? Eu sugiro às crianças que escrevam mais, trabalhem menos ou dividam o tempo com as telas, as interfaces, os aparelhos que você escreve com as telas, e usar um pouco a mão. Daqui a pouco a caligrafia você não vai conseguir fazer um bilhete porque ninguém vai conseguir ler, porque a letra não vai ficar compreensível, legível, né? Eu acho que o papel em branco e um lápis, o desafio da página em branco ainda é um desafio tanto para a poesia, como para a literatura, como para o desenho, como para a pintura, né? Quais são os seus próximos projetos? Os meus planos não são para o futuro, os meus planos são para depois de amanhã. Não há tempo. Eu estou montando um filme, eu estou já indo para o final da montagem de um filme com Antônio Nóbrega, chama Brincante. Um filme que eu filmei no final do ano passado, produzido pela Gulani Filme, pelo Caio Gulani e o Fabiano Gulani, Débora, etc. Esse é um filme que, se Deus quiser, até o final do ano a gente está com ele pronto. Paralelo a isso, na Escalada da Noite, eu estou montando um filme que é produzido pelo Marcelo Maia, que é o meu produtor aqui no Rio, que é um filme, uma reflexão que eu estou fazendo sobre cinema, e que tem o título de Um Filme sobre Cinema. E isso são os meus trabalhos que eu estou para sair. E no momento eu estou fotografando a nova série do Sangue Latino, que é um programa de entrevistas. Na verdade, não é uma entrevista, é uma conversa do Eric Nepomuceno com intelectual, artista, poeta, seja o que for. Tem uma seleção de nomes, dirigido pelo Felipe Nepomuceno. E nós agora estamos indo para a Argentina fazer a entrevista com alguns intelectuais, alguns artistas de lá. Porque é sangue latino, então cada momento é um lugar da América Latina. Muito obrigada, Walter. Foi uma honra entrevistá-la. Obrigado a vocês.